Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 25 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje, nós iremos falar da segurança pública e privada nesses tempos de pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. E os nossos convidados de hoje são o Dr. Daniel Saraiva, advogado, consultor de segurança, e o capitão PM da Polícia Militar de Alagoas, capitão Iraque. Ele é chefe da seção de planejamento do Centro de Policiamento da capital, do Comando de Policiamento da capital. E com eles iremos conhecer quais são as principais ocorrências nesse período, o comportamento da criminalidade, como funciona a segurança dos grandes centros comerciais hoje com completo isolamento, dos condomínios verticais e residenciais. Eles já estão aqui no estúdio e você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 25 da NET, TV Mar, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. E o nosso assunto de hoje é a segurança pública e privada nesse tempo de pandemia do novo coronavírus. Os nossos convidados, a quem eu já apresento meus cumprimentos, bom dia, é o Dr. Daniel Saraiva, consultor de segurança, advogado, e o capitão PM Iraque. Bom dia, senhores. Bom dia. Então, como a gente tem muito assunto para tratar, vamos começar logo com o capitão Iraque. Capitão, essa experiência que o senhor tem, durante essa vida de policial militar, o senhor já viveu alguma experiência similar a essa que a gente está vivendo hoje? Bom dia a todos. Uma pandemia como essa é algo que a última vez que aconteceu foi a grande questão da gripe espanhola. Então, algo que é totalmente inusitado para toda a sociedade contemporânea. Nós vemos hoje a integração entre as cidades, entre os países, e tudo isso levou a uma difusão muito rápida dessa doença. E isso nenhuma das polícias a gente observou, não só aqui no Brasil, como na Itália, na Espanha, agora nos Estados Unidos, não estavam preparados para algum acontecimento como esse. A gente está se adaptando, pegando os exemplos que nós encontramos em outros países, para tentar trazer para o nosso estado e a gente não sofrer tanto. Os casos do isolamento, por exemplo, do Pinheiro, do Mutange, Bebedouro, de certa forma ajudaram essa adaptação a esse novo tempo? Eu acredito que o maior impacto realmente é impedir as pessoas de estarem livres, deixando de ir a shoppings, comércios, espetáculos, jogos de futebol. Eu acho que esse impacto ninguém nunca tinha sentido. Então, é algo novo. Ninguém tinha pensado em nenhum momento que poderia tudo parar. E como a gente está vendo em outros países, os exemplos que nós temos agora lá nos Estados Unidos, onde houve primeiro uma pequena restrição e agora houve isolamento total de um estado como Nova York e uma cidade como Nova York. Então, é algo muito grande para o que podia se imaginar dessa doença. A cidade que não dormia, hoje nem se movimenta. E os senhores vejam que, infelizmente, né, o recorde de mortes aconteceu nas últimas 24 horas, quase 1.200 mortes na cidade de Nova York, mesmo com toda a estrutura, o governo americano colocando todos os equipamentos do Estado à proteção. Isso aí tanto afeta as pessoas como também quem está tentando prover a segurança ou prover a saúde. Infecções de médicos, enfermeiros, atendentes, policiais. Só em Nova York foram 500 policiais que estão já internados e mais de 3.000 que foram detectados eles com o Covid-19. Doutor Daniel, e os impactos na segurança privada? A segurança privada ela também toma esse golpe com certa força, né?
porque você tem um comércio todo parado. E a segurança privada, ela tem os olhos muito voltados ao comércio, né? Então, são muitas empresas fechadas, são ambientes que se isolaram, por exemplo, o centro mesmo. Então, a possibilidade de crimes nas lojas fechadas elevou muito Nós temos um problema no seu som. Maravilha. Obrigado. Obrigado, Márcio. Então, o maior problema que a segurança privada enfrenta hoje é essa quebra do comportamento natural. Por exemplo, o centro da cidade está fechado. Então, ele acaba que naturalmente se tornando um convite para que o crime venha a acontecer. Então, foi necessário uma intensificação nas rondas. Existe também uma corrente, uma busca muito grande por equipamentos de segurança. Quem não tinha equipamento de segurança precisou buscar. Quem não tinha um contrato com a empresa de segurança eletrônica também precisou buscar. E se não buscou, se sente hoje vulnerável, né, por não ter esse equipamento. Então, existiu inevitavelmente uma grande celeuma, né, nesse quesito. Por exemplo, hotelaria, né? Hotelaria, hoje nós estamos com praticamente 100% dos hotéis fechados. E muitos deles são em locais mais afastados. Então, inevitavelmente, precisa que seja implementado um novo sistema de segurança, uma nova rotina de segurança. E o que mais mudou foi a rotina. Então, tudo que muda da rotina natural, muda também suas rotinas de segurança. Então, o mercado deu uma agitada, né? Ele teve essa quebra de comportamento e, inevitavelmente, essa mudança traz uma necessidade de adaptação por todos os lados, tanto das empresas de segurança como dos empresários. Quais foram as principais mudanças no comportamento da criminalidade nesse período? A gente observou, na medida que deixa as pessoas de estarem na rua, diminui alguns tipos de delitos em certos pontos da cidade. Então, os focos onde tinha o comércio, existia sempre alguns pequenos delitos envolvendo aqueles locais onde tinha comércio. E esses delitos agora foram transferidos principalmente em regiões onde a gente não tinha tanta essa movimentação de crimes. E aí a gente começou a ver outros tipos de modalidades que cresceu. Exemplo, assalto coletivo, que deu uma pequena subida, e mesmo com a diminuição dos ônibus, mas a gente acompanhou, já está trabalhando nesses pontos. A ronda nesses pontos comerciais citados pelo Daniel, isso é muito importante, porque desde o primeiro decreto do governador, a gente começou a passar a reforçar todos os pontos comerciais. Hoje no centro, nós temos um efetivo a pé, mesmo o centro fechado. Para quê? Para que os policiais observem as lojas, tem viatura rondando lá no centro, tem motos rondando lá no centro. Por quê? É exatamente esse ponto que a gente está tentando evitar. Então, ao máximo, a gente tenta readequar o policiamento para essas novas modalidades que podem surgir a partir de então. O senhor já observa alguma migração assim, significativa da criminalidade? A gente até pelos números dos crimes violentos contra o patrimônio, houve uma redução. Mas essa redução, às vezes, pode ser uma falsa redução. Por quê? Na medida que as pessoas deixam de se movimentar, então deixam de ter aquelas situações de ocorrer aquele delito. Mas alguns pequenos delitos começam a aparecer como pequenos assaltos a estabelecimentos comerciais, e aí a gente passa a fazer exatamente essa ronda, essa atenção, essa observação desses ambientes. Então, a polícia agora ela tem uma forma mais inteligente de poder colher essas informações e transformar para a guarnição que está na rua. Me permita quebrar aqui o protocolo. Não, perfeito. Me permita entrevistar também. Claro. Eu tenho uma dúvida. Eu acredito que deva ter subido a violência doméstica, tá? E eu fico preocupado, assim, com esse clima de quarentena, percebe-se uma subnotificação de crimes também? A gente está recebendo muito, infelizmente, né, alguns trotes, entendeu? Algumas situações que não são adequadas, exemplo, alguns ambientes, como a gente está fazendo a fiscalização do cumprimento dos decretos, então tem pessoas que ainda insistem em entrar em contato com o 190 ou com o 81 e informar a abertura de lojas, de academias que não estão tendo. Mas só para os senhores terem ideia, nos primeiros 10 dias nós tivemos mais de 1000 notificações.
conseguimos ir a quase 700 dessas notificações. Então, foi um índice bom para a gente, chegar a quase 70% de atendimento dessas ocorrências, e constatamos que muitas delas eram falsas ocorrências. Disseram várias vezes que algumas academias estavam abertas, o policial vai lá, está fechado, tudo fechado. Então, isso aí atrapalha muitas vezes essas pessoas tentando fazer fake news ou tentando fazer falsas notícias para o órgão de segurança, e atrapalha muito. Mas a gente, na medida do possível, a gente está tentando. Nos últimos dias houve uma queda dessas notícias, dando ao 190, nós tivemos em média entre 40 a 60 denúncias, conseguimos uma taxa de, já está em torno de 85% ou 90%, nós estamos indo com a viatura lá, e isso está fazendo a credibilidade exatamente da pessoa que denuncia aquele fato verídico. A propósito da fake news mais recente, provocada, originada pela Federação Alagoana de Futebol sobre o roubo da taça do Campeonato Alagoano 2020, vocês se movimentaram, chegaram a tentar ver a veracidade disso e os procedimentos iniciais em busca da autoria disso? Não, porque o entendimento foi que deu para entender logo que tinha sido da fábrica. E como a gente sabia que a fábrica é sempre em São Paulo e em outros estados que fazem esse tipo de material esportivo, se eu não me engano, tanto medalhas quanto os troféus são feitos geralmente em estados do Sudeste. Então não teve aquela movimentação em virtude disso. Foi uma brincadeira de mau gosto que fizeram. Tratavam-se de uma jogada de marketing, alguma coisa desse tipo? Disseram que foi isso, para chamar a atenção, uma forma de chamar a atenção para a falta do campeonato. Não sei se o nosso Márcio está mais por dentro disso, mas foi uma infeliz brincadeira. No dia 1º de abril, uma fake news, assim, de uma instituição que deveria prezar pela veracidade do que produz. Mas a propósito, Daniel, sobre fake news, quais são os crimes que hoje a criminalidade, os criminosos se aproveitam para, nesse período de tanta oferta de ajuda de governo, Corona Voucher, enfim, como comportam esses criminosos digitais? Né? Como num momento onde todos deviam se ajudar, ainda tem gente que se aproveita desse momento para cometer crimes, né? Então, existem vários crimes cibernéticos que estão acontecendo, como, por exemplo, e-mails dizendo cadastre-se para ganhar álcool em gel da Ambev, por exemplo. Surgiu isso aí, o Facebook chegou até a ter gente divulgando isso como sendo verdade, e era um mero fake news, onde era um phishing, né? Você cadastrava, botava cartão de crédito, e ele pegava todos os seus dados ali, e eles, com esse material, eles se propagam a cometer vários crimes. Outro crime que estava sendo, era um e-mail dizendo ser da Netflix, onde você se cadastraria, um novo cadastro, e você ia ganhar por 3 meses, a época que seria de quarentena, a Netflix ia te dar acesso restrito gratuito, você precisava fazer um cadastro. Pegavam ali novamente seus dados e iam fazer compras pela internet. Então, eles se aproveitam de tudo. A dica que a gente dá é não acredite em vantagens, né? Tem também do governo, para cadastro aqui para sacar seu FGTS ou para tirar os R$600, você precisa se cadastrar. Então, é uma sequência de enganações a fim meramente de pegar dados e cometer crime com esses Quais são as dicas de segurança que você dá para quem recebe esse tipo de mensagem? Não clique jamais em link algum, né? Não se clique em link. Se você tem dúvida, você mesmo vá lá no seu browser, digite o endereço que você tem intenção e vá pesquisar, né? Existem alguns sites hoje que eles validam fake news e eles validam se é golpe. Você pode procurar, são diversos dele, você pode perguntar sobre isso e ele vai te dizer se é golpe ou se não é. Mas, em suma, não acredite nessas vantagens, né? Que elas, infelizmente, não existem. Uma coisa que muita gente cai o Santander precisa atualizar seus dados. Ora, você nem conta nesse banco tem. Aí vem o Banco do Brasil, você nem conta nesse banco tem. Como é que você vai refazer o seu cadastro? Então, precisa ficar um pouco esperto, né? Se tem dificuldade no ambiente digital, chama alguém que entenda, um filho, sobrinho, amigo, um colega de trabalho, que ele possa te dar um leve suporte, mas basicamente não clique em link algum e não acredite nessas vantagens que vêm pela internet, porque elas são, na sua essência, mentirosas. Já há um número sobre vítimas, 4,5 milhões de vítimas de crimes virtuais.
Você imagine o universo que é isso. E as pessoas que precisam de receber esses R$ 600 e o bandido ainda vai maximizar, né, os efeitos. Ele vai buscar exatamente essa fragilidade, né? Ele escolhe momentos, pessoas e o que as pessoas ainda fazem muito assim. Será que tem gente que cai? Muita gente cai. Você falou em 4 milhões. 4 milhões. 4 milhões. 4 milhões e meio. Muita gente cai. O prejuízo, eu tive agora em São Paulo, numa convenção chamada Hacker Security, e os números são estarrecedores. O ano passado, 1 trilhão de prejuízo no ambiente digital, com compras fraudulentas com cartão. Em 2018, houve um vazamento da Sony, da plataforma Sony do PS4, com números altíssimos. Então, eles estão aí, não precisa ser nenhum expert para cometer esse tipo de crime. A gente vê muito esse crime do LX, né? Em que, vou te mandar um código, mas o código é do WhatsApp, ele clona o teu WhatsApp. Não precisa ser nenhum expert não precisa ser hacker para ter conhecimento de linguagem de máquina, nada disso não. Os jovens estão se unindo em São Paulo, no interior de São Paulo, se juntam com um notebook, vários celulares. Desse bem baratinho, eles conseguem fazer um estrago muito grande. Então, desconfia de tudo. É melhor você desconfiar de tudo e perder uma ou outra oportunidade do que você, nesse ímpeto de ter a vantagem, sofrer um dano maior. Acho que o fundamental é controlar o impulso do clique, né, rapaz? É impressionante. Todo mundo vê um link e já vai clicando, né? Acho que se contar até 10... Se contar até 10 e pensar, olha, será que... Não é falso isso. Tem algo errado aí, né? Muita vantagem. Só o ideal é se desconfiar, é se precaver dessas coisas. Capitão Iraque, a tropa estava preparada em termos de equipamentos de proteção individual para enfrentamento dessa pandemia? Foram adotadas medidas, né? Então, o comandante-geral ele foi muito ágil nas medidas a ser adotadas para exatamente proteger a nossa tropa. Então, para você ter ideia, hoje até que a gente vem acompanhando, pelo menos na grande região metropolitana de Maceió, o número de dispensas médicas. O comandante-geral ele lançou uma verba já para os comandantes de unidade comprarem materiais para a limpeza, para a proteção individual. A diretoria de saúde começou a fornecer exatamente máscaras e luvas. Então, houve uma força-tarefa dentro da própria polícia para prover os policiais do mínimo, porque nós sabemos que a dificuldade hoje da compra desses materiais são de nações, não só do nosso estado, não só da nossa polícia. Dinheiro nós temos para comprar, agora a dificuldade é ter um fornecedor. Então, o pouco que a gente tem, a gente está racionalizando para poder, pelo menos, a gente conseguir se manter por 20 dias até a chegada de mais material e por aí a gente vai conseguindo. Foi adotada uma portaria que o comandante-geral fez já no início, dando as diretrizes que nós devíamos seguir, como também foi adotado alguns POPs, que os POPs, para as pessoas que não entendem, são os procedimentos operacionais padrão, onde padroniza desde a lavagem de mão até a limpeza de uma viatura ou uma abordagem. Então, isso aí é muito importante para que o policial ele tenha esse conhecimento, saiba o que é que ele pode fazer, porque, na maioria, nós estamos sempre expostos, porque nós temos que trabalhar na rua, temos que dar ao cidadão a tranquilidade da preservação da ordem pública, e só através dessa proteção também para o policial é que vai poder a nossa sociedade sobreviver a essa pandemia. Como está a formação das guarnições na viatura? Nós estamos adotando o procedimento de, primeiro, ter higienização da viatura e de todo o material. Na troca de serviço. Tanto desde o armamento até do seu uniforme. Então, essa padronização deve ser feita, as unidades estão tendo instruções, porque nesse momento que a gente ainda tem a pandemia num nível que está crescendo, é o momento da gente treinar e se preparar para o momento onde ela estiver no seu pico, como todos os especialistas dizem, que o pico pode acontecer mais à frente, nós não sabemos. Então já estamos treinando isso, limpeza do seu armamento, limpeza do seu material individual, limpeza da viatura, porque o policial ele trabalha na viatura fazendo seu patrulhamento. Então, se você passa muito tempo naquele ambiente, se tiver uma pessoa
que esteja contaminado com Covid, ele vai passar para os outros 3. E a partir daí a gente começou uma série de mudanças do nosso cotidiano para prover a higienização do nosso ambiente de trabalho. E com isso, a sociedade é que ganha. O senhor falou de um número de Nova York de vários policiais já infectados. O senhor teme que essa repetição aqui na sua tropa e isso se tornar um colapso que pode diminuir muito a presença da PM nas ruas? Pelo que a gente está analisando, vai ser algo que vai acontecer aos poucos com toda a sociedade. O que a gente está tentando é prevenir que ele não aconteça de uma forma exagerada, ao mesmo tempo. Mas a contaminação, tivemos há 2 dias uma policial em São Paulo que veio a falecer do Covid-19. Foi a primeira policial militar no Brasil e ela trabalhava no centro de operações, que é o Copom de lá. Então ela não tinha contato diretamente com a rua, mas nós temos o contato com os nossos familiares, ou na volta para sua residência, ou no caminho. Transporte coletivo. Ou transporte coletivo, ou quando você tem a necessidade de ir a uma farmácia. Então, a contaminação ela pode existir não somente no ambiente de trabalho, mas em diversos locais. E vai acontecer a contaminação com alguns policiais. Isso aí acho que seja inevitável, mas a gente vai tentar minimizar ao máximo essa situação e dar o apoio àquele policial. A diretoria de saúde já montou equipes exatamente, não só a ajuda médica, com a ajuda psicológica através do Centro de Assistência Social, procurando prover a família daquele policial que venha sofrer alguma coisa e trabalhar para isso. Copom. O policial não pode ficar fora. E isso aí é muito importante para a gente. Chefe da seção de planejamento tem que estar 24 horas. Daniel, na segurança privada, como isso se comporta nos condomínios verticais e residenciais, principalmente na portaria, com esse grande volume de entregas? Bem, o que a gente tem acompanhado é que, como as empresas de segurança elas não têm uma interação tão atuante como a polícia, por ser um órgão só, então não foi gerado ainda um comportamento padrão. O que é que tem ajudado bastante são as empresas de gestão de condomínio que têm passado ali uma diretriz para que o porteiro aborde o entregador de encomenda e tenha ali alguma ação. E, infelizmente, em Alagoas, nós temos um número muito baixo de empresas de segurança privada atuando em condomínios, né? Nós temos, hoje em dia, uma evolução no sentido da portaria remota, onde já ultrapassam 100 condomínios o conjunto de todas as empresas, já está perto, quase 120 condomínios já com portaria remota. E a ação dessa portaria remota é muito pouca por ser remota, a gestão dela é meramente digital. O que tem acontecido são as empresas de gestão de condomínio passar uma diretriz ou outra, mas o que a gente recomenda é que a palavra de ordem para dar uma qualidade de segurança em condomínio é controle de acesso. É você controlar ao máximo quem entra e quem sai do seu condomínio. Até porque, a gente falou há pouco dos crimes virtuais, mas existe também os aproveitadores que estão se utilizando desse momento de fragilidade para dizer que é um operador de uma telefônica que vai fazer uma instalação nova, agente de saúde que vai fazer teste do Covid na sua casa. Isso é mentira, isso não existe ainda, uma vez que o sistema que poderia fazer isso seria o PSF, que é o Plano de Saúde Familiar, e esse plano ele já existe um cadastro prévio, então não há a novidade de chegar um agente de PSF na sua casa. O que existe é um cadastro anterior, você já conhece seu agente de saúde e se vier um agente de saúde novo, o antigo leva e apresenta essa família. Até porque a atuação desse PSF ela ainda é bastante reduzida, né? São alguns bairros que são agraciados com esse tipo de serviço e, em suma, não há a possibilidade atual, até o presente momento, de um agente de saúde ir fazer teste do Covid na sua residência. Então, de pronto, desconfie de qualquer ação desse tipo. Há alguma movimentação das entidades classistas na PM com relação a reivindicar PIs mais efetivos para o exercício do policiamento?
Assim, as entidades ficaram realmente bem sensíveis e teve entidades até que doaram equipamentos de proteção e material de limpeza para as unidades. Então, elas agiram da forma mais correta que é nesse momento. Por quê? Eles entenderam que o Estado tem o dinheiro para gastar, mas está tendo dificuldade de comprar. Então, elas procuraram formas de fornecer aos policiais esses materiais. A gente tem notícia que algumas entidades elas doaram material de limpeza para as unidades e como a gente está conseguindo ter um material, pelo menos por esses próximos 20 dias, até a princípio, então deu uma certa tranquilidade para todos os policiais e principalmente pelas associações. Já se consegue observar algum número significativo de baixas pelo corona ou pelos sintomas? Hoje, a gente está, desde quando a gente começou a monitorar, então a gente teve um pico de número, chegou a ter 60 policiais com suspeito, então não quer dizer que era o Covid-19, apenas até agora, até o momento do CPC, apenas 6 fizeram o teste, então foram os que ficaram mais graves, os demais foram gripes, resfriados, então com os decretos governamentais que dizia que deveria essas pessoas ter o isolamento a partir de uma dispensa médica, então foi tida algumas dispensas médicas. Então hoje a gente está com em torno de 50 pessoas afastadas por gripes, resfriados. Então elas estão exatamente em isolamento, não tiveram contato mais com a unidade. E a partir daí a gente faz todo esse monitoramento, através da diretoria de saúde e os comandantes de unidade. O senhor acredita que o calendário da Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, fazendo definição federal, poderia ter abreviado a vacinação dos policiais, dos órgãos de segurança? É porque a real prioridade é aqueles que vão sofrer mais com o Covid, né? Então a gente vê hoje que quase 80% das vítimas são idosos, né? Idosos. Então realmente o policial, por ele ter uma idade um pouco abaixo da que é recomendada, então ele está no segundo plano, que já é a partir do dia 16. Então talvez a gente não tenha ficado tão atrás e dar essa preferência exatamente aos idosos, eu acho que foi até uma assertiva, né? Mas aí da vacina do H1N1. H1N1. Né? Que é uma estratégia muito interessante, né? Porque ele, ao saber que você está vacinado do H1N1, ele já não te coloca mais como suspeito de H1N1, ele já faz uma filtragem. Isso, aí a partir do dia 16 de abril, aí começa a ser a vacinação dos agentes de segurança, então todos os agentes de segurança vão passar a ter essa vacinação, e aí a gente consegue ter, se possível, os 100% da nossa tropa, porque é menos um problema que pode ser evitado, para a gente não ter esse afastamento, exatamente porque eles dizem que na medida que vai chegando o mês de maio para junho, é o maior índice dessas influências que faz com que o afastamento aconteça. Então, se a gente consegue exatamente essa antecipação que houve do Ministério da Saúde, porque a vacinação, se eu não me engano, só iria começar em maio. Então, eles já anteciparam para abril. E aí, a partir daí, a gente já consegue ter uma certa tranquilidade quanto a isso, porque aqueles sintomas de influenza já não vão acontecer. Então, vai ser mais fácil a detecção se um policial nosso vai ter o Covid ou não. Daniel, você observa vislumbra alguma solução eletrônica para minimizar a presença humana nesse tipo de vigilância, né? Por exemplo, o centro está todo fechado. Você poderia formatar uma barreira eletrônica de forma mais efetiva, que quando essa barreira fosse rompida, sinalizasse e observasse um despacho, acionasse o despacho da PM? Solução eletrônica existe, não tenho dúvida que existe equipamento suficiente para fazer isso. O que falta, na minha visão, é uma união entre os lojistas do centro, por exemplo. Já podia existir um sistema de videomonitoramento privado com acesso limitado à polícia. Um exemplo, os lojistas do centro podiam ceder o seu DNS, que é o endereçamento eletrônico de monitoramento, para que a polícia tivesse acesso àquilo. E facilitando um monitoramento por uma empresa de segurança privada com um link direto com a polícia. Eu acredito, a gente já conversou sobre isso no momento do seu CAO,
dessa integração pública e privada para a qualidade social. Como funcionaria? Um grande sistema de vídeo monitoramento de propriedade dos lojistas do centro, por exemplo, podiam ser várias unidades, cedendo o DNS para a polícia. Isso ia fazer o quê? Não precisaria do investimento público para o monitoramento do centro, da parte externa, e esse DNS seria cedido. Isso aumentaria exponencialmente a qualidade desse sistema. E assim, a criminalidade ela vai mudando o comportamento de acordo com a clientela, né? Nós temos um vídeo aí de um casal que anda assaltando farmácias, e o senhor deve saber dessa ocorrência. Eu gostaria que o senhor falasse, comentasse isso. Por favor, Max. Pode falar daí. Não, a grande situação desses tipos de modalidade é que eles vão procurar exatamente esses ambientes que estão agora abertos, né? Então, a gente tem hoje um grande foco que são as farmácias e mercadinhos. E aí essas pessoas começam a provocar esses tipos de delito, e a identificação faz parte também a colaboração da sociedade, porque muitas vezes é através do 181, onde a gente sempre pede, se tem essa denúncia para fazer, faça através do 181, ninguém vai saber, o senhor não vai se identificar, e nós vamos retirar essas pessoas que estão fazendo atos que devem ser restritos ou na penitenciária ou responder na justiça, mas que não podem estar num momento como esse ainda provocando esses males à sociedade. Pois é, e você vê na oportunidade, o elemento que a gente tem é o material em vídeo feito por câmeras privadas, né? Eu acho que essa ideia ela podia ser pulverizada, né? Onde todo o poder público tem acesso a toda a câmera que esteja apontada para o ambiente público. E isso ia facilitar bastante, principalmente a Polícia Civil, Flávio. No quesito de que hoje o policial civil tem que sair fazendo o caminho, pedindo as imagens ponto a ponto para poder traçar o caminho que o bandido fez e daí ele traçar toda a sua estratégia. Eu acho que essa integração podia ser uma coisa macro que envolvesse isenção de imposto, de materiais de âmbito de segurança e um incentivo ao lojista, ao morador, ter esses equipamentos subsidiados pelo poder público, garantindo esse acesso ao poder público a essas câmeras. Teve outra ocorrência, né, Capitão Iraque, que vocês estavam patrulhando centros comerciais lá na parte do Zé Tenório e, nesse mesmo tempo, teve um homicídio. E os senhores chegaram e conseguiram prender. Ali a gente disse que é o máximo do patrulhamento. Então, ali é a ocorrência de patrulhamento. É você estar na hora patrulhando, ouvir alguma coisa ou alguma correria, e, no caso, eles ouviram os disparos, e prontamente a rádio patrulha, ao ouvir os disparos, se deslocou exatamente para o local onde tinha acontecido o fato e conseguiram fazer a captura exatamente dos 3 indivíduos que fizeram. Então isso aí foi uma das ocorrências que a gente sempre diz que é a essência do patrulhamento, porque são ocorrências como essa onde o policial ele consegue pegar o infrator e prender, conseguir apreender todas as armas, ter todos os fatos daquele crime e levar para a justiça para ser julgado aquelas 3 pessoas. Então, o principal foco hoje da polícia é esse, fazer com que as pessoas cumpram as leis e mantenham essa ordem pública. Qual a diferença de patrulhar o centro comercial, por exemplo, o centro de Maceió, e patrulhar essas áreas abandonadas do Pinheiro e agora do Mutange? Eu digo que patrulhar a área do Pinheiro é muito mais complicado. Por quê? Porque quando você está patrulhando um centro, as lojas estão à sua vista, fechadas, e o barulho que você vê é um silêncio bem maior hoje no centro, andando. Já quando você está patrulhando o Pinheiro, são prédios, muitas vezes casas com muros de 2 metros de altura, e a viatura ela passa e como há uma movimentação, a gente não tem aquele mesmo silêncio em certos locais. Isso gera normalidade. Então, a gente não consegue observar de uma forma tão clara que aquele local está totalmente abandonado. E como a gente viu, teve um caso de uma cidadã infratora, onde ela pulou o muro por trás, entrou por uma janela do prédio
e estava fazendo arrombamentos seguidos nos apartamentos. Então, o policial ele ia ficar na parte de fora, passando, e não teria como ver aquilo ali. E foi através das câmeras que conseguiram ver exatamente isso, o modus que ela estava fazendo aquele arrombamento, e a Polícia Civil investigou e prendeu a cidadã. É aí onde estaria a solução com câmeras e sistema de alarme. Público-privada, né? Quando eu penso nisso, eu penso sobre aquele mesmo... A premissa de que, ora, o que eu gasto com educação e com saúde, eu tenho isenção no meu imposto de renda. E o que eu gasto com segurança? Qual é a base estruturante dessas duas premissas? Se o Estado não consegue lhe oferecer qualidade, eu consigo aqui ter esse abatimento do imposto. Por que não partir também para a segurança isso? Né? Com incentivo, uma isenção fiscal em massa dos equipamentos de segurança, subsidiados pelo Estado, lógico, que desse a garantia, o troco que a sociedade consumidor daria era o acesso a essas câmeras. Imagina a inundação que a gente teria no Brasil de câmeras, né? E esse acesso maior à informação. Porque hoje a gente falou aqui da Ação Brilhante e da RP, né? Falando daquele patrulhamento básico, aquela coisa de essência que está no local próximo. E, adicionado a isso, todo um compêndio de equipamentos eletrônicos, de informação, de acessos que a gente teria, a gente só fortalece. Cresce todo mundo, cresce a segurança privada e a pública mais ainda, com resultado para a sociedade muito mais positivo. É uma visão interessante que eu venho permeando. E nesse caso do Pinheiro, hoje já está tendo um projeto onde vai ser passado uma linha de fibra ótica digital, onde vai ser colocado várias câmeras. Nós já fizemos o posicionamento da Polícia Militar onde queria que fosse certas câmeras, e a gente está pedindo algumas câmeras, inclusive aquelas Speed Dome, que a gente consegue dar um zoom maior, dar uma maior visibilidade. A empresa aceitou essas interações, ela quer também colocar um drone à disposição, então a gente já está vendo um drone que possa ter até aquela leitura termal das pessoas, isso. Porque se a gente está num ambiente que a gente não tem muros ou tem uma porta, alguma coisa, talvez essa câmera térmica, ela tem algumas têm até 20 metros. Você com o drone chegando por lá fazendo uma visualização, você sabe se tem alguém dentro daquela residência. Então isso vai facilitar exatamente... A vantagem da imagem termal é que ela independe de luz. Né? Ela vai trabalhar numa faixa de frequência onde ela vai pegar qualquer variação de temperatura. Isso é fenomenal. E lá, como é um exemplo, nós temos prédios lá que estão desocupados. Então, teoricamente, não é para ter uma visão de ter alguma temperatura fora daquele ambiente. Então, com esse drone, com essas câmeras, então a gente vai conseguir exatamente ter um policiamento dessa área do Pinheiro mais adequado. Porque hoje só o policial, ele se esbarra nessas limitações. Então, é por isso que está se juntando exatamente com a empresa para que ela forneça todos os meios que a gente consiga oferecer àquelas residências naquela região uma melhor qualidade de segurança. A boa notícia que a gente tem sobre esse quesito é que no próximo ano, em março do próximo ano, a patente que é da FLIR, que é a empresa que detém o direito do uso da imagem termal, ela cai. Então, todas as empresas vão poder usar isso naturalmente vai baratear bastante, né? Então já existem projetos pilotos de empresas brasileiras onde a própria câmera de casa você também poder optar por mascara, lógico, mas você também ter uma verdadeira inundação. Né? A exemplo disso, você lembra que antigamente as cápsulas só uma marca detinha? Hoje não. Hoje todo mundo pode usar cápsula de café. E nesse sentido, eu acho que para o ano, em março para o ano, com a quebra da patente da FLIR, a gente vai ter um excelente acesso a essa tecnologia que é vital, né? A gente vê muito em cenas de guerra, aqueles drones detectando aquele movimento, e é bem aquilo mesmo que a gente precisa para dar um incremento, eu acho, principalmente na área de resgate, viu? A gente não tem ninguém de bombeiro hoje aqui, mas aquilo ali, os drones com imagens térmicas, ele tem uma função de resgate fenomenal. Pessoas perdidas em floresta, resgate, inclusive nos Estados Unidos hoje, com busca de pets perdidos têm tido um resultado muito bom com drones com imagens térmicas. Alinhar a inteligência com a tecnologia e com o serviço público de qualidade. Pois é. Esse é o principal que nós temos, né? Botar todo mundo junto. Todo mundo junto.
A PM, ela tem eventos que demandam muitas ações de logística, planejamento, como eleições, carnaval, vacinação. Essa expertise da PM contribui para esses momentos que a gente está vivendo hoje? Principalmente a integração com outros órgãos, né? Então, a gente tem uma experiência já há uns 3 anos, principalmente com o Ministério da Segurança Pública, o Ministério da Justiça, que hoje eles vieram desenvolvendo ao longo dos anos uma integração, desde a época da Copa do Mundo, aquela ideia dos centros integrados. Então, em Brasília, hoje existe um centro integrado onde participa oficiais de todas as polícias, de todos os estados e do Distrito Federal. Então, a partir desse momento, todos esses grandes eventos, como eleição, Enem, é outro que a gente utiliza muito, eles passaram a ter um planejamento nacional. Hoje, a maior operação que existe no território brasileiro se chama Enem. É uma operação que a gente geralmente começa já no mês de abril, com um planejamento próprio, verificando os locais, indo nos locais onde vai ser as provas para fazer uma análise de segurança, até chegar no dia da prova, que é em novembro. Então, houve reuniões, a gente passou a fazer o que hoje muita gente faz, as reuniões através de aplicativos. A gente há 2 anos a gente já faz essas reuniões. Videoconferência, né? Então sempre era região Nordeste, região Sudeste e até nacional a gente fez essas videoconferências. Com isso, aproximou muito as ideias e a coerência das ações. E nesses momentos que a gente precisa ter coerência das ações, é exatamente isso que essa integração faz com que a gente consiga compartilhar não só os fatos que estão acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, para a gente poder aprender e quando, se porventura acontecer também no nosso estado, nós estarmos preparados a saber como desenvolver as ações. Então, é fundamental essa integração. E a importância da integração a gente verifica nessas operações que o senhor tem comandado junto com o município, do cumprimento, né, a fiel observância do que foi determinado no decreto do governador, no decreto do prefeito. E que experiências os senhores têm nessas operações? Nós já principais casos também. Nós tínhamos, sempre nós trabalhamos com operações conjuntas, ou com o Ministério Público, ou com as secretarias municipais. Então, nós já tínhamos uma ligação exatamente com isso. Então, nós tínhamos o projeto do combate ao som alto, de automóveis ou de casas. Então, naqueles modos é o quê? Viaturas da polícia, polícia civil, guarda, vigilância sanitária, a SEDET, a SENTES. Então, todo mundo, Sentabs, todo mundo trabalha junto para fazer a fiscalização. Do primeiro momento que teve o decreto, automaticamente essas mesmas pessoas se juntaram e no outro dia, o senhor pode ver que 8 horas da manhã nós já estávamos fiscalizando. Verdade. Então, foi ações que a gente tomou já a partir da noite, então ninguém parou, já se tomou, já tinha-se aquela fórmula como a gente ia fazer e desde o primeiro momento que houve o decreto com a proibição de alguns estabelecimentos, nós passamos a fazer essa fiscalização todos os dias, os 3 horários. A partir da 0 hora daquele dia que foi dado o decreto, as viaturas da Polícia Militar já iniciou. Já foram em alguns estabelecimentos pedindo para que as pessoas cumprissem o decreto, para que tivesse conhecimento. E, em sequência, foram ações junto com as prefeituras, não só de Maceió, outros municípios também fizeram, como também ações nas estradas, onde teve apoio do BPRV, da ARSAL, do DR, da Polícia Rodoviária Federal. Então, todo mundo começou a lembrar daquelas ações que nós fazíamos juntos e trabalhar em prol da sociedade. A integração é fantástica, todo mundo ganha. E Daniel, na segurança privada, quais são as grandes dicas que você pode passar nesse momento de coronavírus? Eu sei que eu vou falar um pouco duro, mas para aquele empresário que não está na sua empresa está fechada, infelizmente, se você não investiu em algo de segurança eletrônica, terá que fazê-lo agora. É importante um contrato com a empresa de segurança de monitoramento, uma empresa de segurança eletrônica agora vai incrementar bastante essa fragilidade
que se sente, né? Porque todos nós estamos nos sentindo frágeis, ninguém estava pronto, ninguém sequer jamais sonhou em passar por uma quarentena dessa, né? E no seu condomínio, você precisa alinhar com os condôminos, a sua empresa que administra o condomínio, para que haja uma qualidade no controle de acesso, né? Bem mais atenção, principalmente nesses prestadores de serviços, né? Esse controle como deve ser feito. Por exemplo, a empresa de água que leva a sua água, as empresas de delivery, quem pode subir, quem não pode subir, o recomendado é que não suba, é que o condômino desça. Então, aliar as recomendações sanitárias com as recomendações de segurança para que a gente consiga passar bem por essa fase. Há um grande receio, né, que se projeta aí a ocorrência de saques. Como estaria prevenida a área privada para isso? Como se prevenir para isso? Olha, os principais vítimas de saque seriam os supermercados, uma vez que a demanda enseja a busca por alimento num período próximo. Mas a gente sabe que as hienas se aproveitam da carniça em qualquer... Então, a loja de eletrodomésticos, de equipamentos de tecnologia, existe essa fumaça subindo por aí. A recomendação que se dá, infelizmente, é investimento em soluções eletrônicas mesmo, empresa de monitoramento e a notificação, aproximar a polícia, né, do Estado, a Guarda Municipal, ao comerciante. Então, essa interação pública e privada agora é o momento onde serão colhidos os melhores frutos. Então, não deixe de, ao perceber uma movimentação estranha, grupo se formando, precisa ser notificado, né? Então, qualquer coisa que fuja do padrão de normalidade precisa ser comunicado. E a sociedade precisa ter consciência, parar com essa história dos fake news, tá passando trote para... Isso é uma coisa tão bárbara, isso é praticamente, na minha visão, isso é uma barbárie, né? Você utilizar um mecanismo um mecanismo fundamental para a sociedade, para você estar passando trote ou para estar passando informação inverídica, isso é um desserviço. Mas eu creio que essa união da informação antes do que vem acontecer, eu acho que é a melhor solução, além de você investir em trancas de qualidade, câmeras, alarmes, contratos com empresas de segurança que possam botar, inclusive em casos de extrema necessidade, homens, né? Homens que os equipamentos substituem até um nível, mas tem um momento onde o homem ele é insubstituível, porque é ele que vai fazer a tomada de decisão. E foi ele quem fez a máquina. E foi ele que fez a máquina. Como o senhor vê esse cenário, Capitão Iraque? A gente vem acompanhando, né? A gente não teve relatos de nenhum tipo de saque nos países europeus. Então, foi algo que eu fiquei muito observando exatamente. Tivemos acesso há alguns dias já aos protocolos de outros países. Então, protocolo da Espanha, protocolo da Itália, a gente estava dando uma lida exatamente essa semana e vendo quais foram os procedimentos que eles adotaram nesse período. Não houve esse registro. Estamos acompanhando também no Rio e em São Paulo, também não está tendo esse registro. Mas não é porque não houve que a gente não vai se resguardar. Então, dentro dessas medidas que nós fizemos, nós temos também as rondas em pontos comerciais. Então, todas as nossas viaturas, elas estão rondando e fazendo PB exatamente nesses pontos comerciais. Porque no início do decreto, houve um grande número de pessoas que foram a supermercados, pensando que a comida... Para estocar, o que não aconteceu. Foi um mito que foi mostrado que não aconteceu. Pelo contrário, os supermercados estão funcionando, os alimentos estão chegando e a gente começou a reforçar exatamente esses pontos. Então, há um patrulhamento especial nesses pontos, como um dos fatos que foi possível ver exatamente nesse último delito que foi mostrado aqui, onde ele está fazendo patrulhamento exatamente esses pontos comerciais que estão abertos. Então, isso facilita muito a gente ter essa previsão e prevenção. Se acontecer, nós vamos estar prevenidos. E sempre, qualquer cidadão está na rua, viu qualquer possibilidade de ter um delito, entre em contato com o 190. Se não quiser se identificar, entre em contato com o 181. Faça a sua denúncia, não deixe o crime acontecer. Tem alguém tentando entrar na casa do meu vizinho. Ligue para o 181, ligue para o 190.
nós estamos para atender o senhor da melhor forma possível, tentar impedir que pessoas que tentam se aproveitar desse momento façam roubos, saques ou qualquer tipo de delito. A apreensão do álcool em gel, foi resultado de denúncia? Na Ponta Grossa e em Arapiraca, foram ocorrências que foram gerenciadas mais pela própria Polícia Civil, onde receberam essas denúncias, porque através do 811 é repassado diretamente para aquelas delegacias especializadas. Então foi feito exatamente essas denúncias, a polícia constatou, verificou realmente que as pessoas estavam fabricando álcool gel não devidamente autorizado, porque precisa ter uma autorização para poder fazer essa produção, porque a pior coisa é alguém comprar um álcool gel que seja de 50%, onde não vai matar exatamente essa questão da higienização. Ele não vai estar fazendo higienização. E isso aí é a pior coisa para a pessoa, porque ela vai estar pensando aqui, eu estou fazendo minha higienização de forma correta, utilizando álcool gel, e de repente o álcool gel é de 50%. Então é uma falta de critério daquela pessoa que realmente possa estar fazendo isso, e a polícia está atuando. E a conduta criminosa. Exatamente. E a iniciativa privada, Daniel? A gente observa alguns estabelecimentos fornecendo material de higiene que, de fato, não está de acordo com o que é previsto. Você teve uma experiência... Eu tive uma experiência infeliz, até eu usei e, assim, era só gel. Não havia sequer um cheiro característico do álcool, né? Um cheiro bem característico. O que a parte privada tem que fazer é utilizar desse mecanismo de denúncia mesmo e notificação. Eu acho que a polícia, ela é o que é por ser informada, né, por esse mecanismo. São canais fundamentais que fazem com que os resultados da polícia só cresçam, né, e a gente possa consumir o resultado disso, que é a segurança. Mas eu estava ontem conversando digitalmente, até porque os encontros eles só assim podem ser, e falando com alguns amigos, eu disse, olha, uma das grandes colaborações que nós podemos fazer é denunciar esses locais que estão fazendo venda desse produto indevido, essas empresas que estão abrindo indevidamente. Eu acho que a gente tem que fazer parte de tudo isso mesmo, e a colaboração social que o privado pode e deve fazer é essa, utilizar os canais públicos para fazer as devidas notificações. Capitão, o sentimento de servir, ele cresce nesses momentos de crise? Com certeza. A gente, bem no momento da nossa formatura, nós fazemos o juramento exatamente para servir a sociedade. E servir a sociedade em todos os momentos. No momento bom, que é o da festa, nós estamos lá. No momento do Réveillon, nós estamos lá. No jogo de futebol, nós estamos lá. No momento que acontece um crime, nós estamos lá. E nesse momento também vai ser de grande importância todos os órgãos, não só a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Perícia Criminal, os órgãos de saúde que estão se esforçando ao máximo para prover para a sociedade, como também aqueles que trabalham de casa, home office, mas que fazem uma função fundamental que a gente às vezes até esquece. O cara que faz a finança do Estado, que está bolando medidas para poder chegar ao dinheiro para comprar máscara, aquele cara é tão fundamental como qualquer outro cidadão. Então, em tudo a gente está vendo que a sociedade está aprendendo a unir forças, entender que desde uma doação de máscara, que nem a gente vê hoje falando muito, quem comprou 3 caixas de máscara, doe uma para um hospital, porque no hospital é que vai precisar. Você pode fazer sua própria máscara hoje, está mostrando aí, faça sua máscara de tecido. Você não precisa ter apenas a N95 que todo mundo quer, mas você pode fazer de formas onde qualquer um pode contribuir. E nós estaremos sempre prontos. Isso que o Daniel falou de denunciar, 181, 190 sempre vai funcionar. Isso aí é um compromisso do comandante-geral, como também do nosso secretário, em prover a segurança para todo o alagoano. E a gente vai estar sempre
recebendo denúncia, indo verificar, provendo a força-tarefa junto com os órgãos municipais e estaduais, para que chegue a polícia e consiga fazer que a sociedade tenha uma referência muito boa nesse momento. Sem dúvida. E também eu gostaria de registrar, parabenizar as empresas de segurança privada, que todo hospital tem a presença desses vigilantes, né? Parabenizar, assim, que eles têm dado uma atenção muito interessante aos vigilantes, que no mesmo corredor em que o médico anda, também está andando ali o vigilante, que de fato colabora muito com o funcionamento de todo aquele complexo de saúde. E as empresas de segurança têm chegado com os EPIs necessários e têm dado treinamento específico para esse segurança. Eu tive a oportunidade, minha esposa trabalha em uma UPA e eu tenho ido deixá-la lá, eu estou com um cuidado a mais nesses dias, e eu pude ter a feliz oportunidade de ver que as UPAs, todos os vigilantes estão adotando todos os protocolos internacionais sanitários, né? Isso deixa a gente muito feliz, que muitas vezes é uma classe muito abandonada pelas empresas, mas fico feliz em saber que eles estão tendo a atenção devida também. E nesse ponto, vale ressaltar o que trouxe de nós mudarmos essa visão. Não é só o médico que tem que ter a máscara, não é só o médico que tem que ter a luva. Todos têm que ter o equipamento de proteção em um hospital. Desde a pessoa que faz a alimentação, ela tem o seu grau de importância. E isso é bom para a gente entender que todos são importantes. Então, é aquela pessoa que faz a limpeza, é importante ter uma pessoa para higienizar a cama, higienizar o quarto daquela pessoa está, o leito, a segurança daquele local para que o profissional de saúde possa trabalhar exatamente com tranquilidade, não chegue nenhum parente procurando o seu enfermo e ali ele vai ter a contaminação do ambiente. Então, são todos esses pontos que fez com que nós entendêssemos que é um conjunto, não são peças individuais que vão fazer a sociedade passar por essa pandemia. Nós temos 1 minuto para as considerações finais dos senhores. Esse programa precisa de alguma meia horinha a mais, toda vez essa vontade de falar um pouco mais. Eu acho que nós passamos por um momento ímpar, né, no mundo, uma pandemia que ninguém esperava e ninguém nunca imaginou viver por isso. Eu acho que esse é o grande momento de união, acho que a palavra mais forte é união. Integração geral, mas vai passar. Isso em breve vai passar. E disso ficarão grandes ensinamentos, somente para as coisas que de fato devemos dar valor, né? Hoje estamos inevitavelmente mais em casa, né? Por força dos decretos, e esses momentos com nossas famílias, talvez em algum momento do tempo nós tivéssemos perdido algum detalhe ali que hoje a gente está dando muito valor. Só para finalizar, eu me emociono em dizer assim, mas eu tenho uma mãe idosa e quando eu podia vê-la, eu não ia tanto quanto gostaria de ir agora que não posso, né? Então isso dá exatamente esse sentimento de que a gente só dá valor quando perde, e perder um pouco dessa nossa liberdade de outrora começa a trazer esse sentimento de valoração aos nossos entes, né? Verdade. Agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa, que realmente é um programa diferenciado. Eu sempre acompanho bastante o programa. E dizer que a Polícia Militar está à disposição da sociedade. Estamos cada vez passando por uma experiência nunca vista, mas vamos nos fortalecer. E nós estamos na rua por vocês. E o principal mesmo é saber que tem um policial que vai resguardar não só a segurança da nossa sociedade, como vai manter a ordem de todo o nosso estado, e vamos superar isso. O povo de Alagoas agradece esse esforço. Agradeço as honrosas presenças. E o Segurança em Foco está terminando, um programa que será reapresentado em horários alternativos aqui mesmo na TV Mar, canal 25 da NET, e nas nossas redes sociais. Até a próxima semana.